Ministério do Turismo apresenta... A gente sempre pode pisar na grama? Sempre. Foi pensado, inclusive, para todos os espaços do jardim serem plenamente utilizados, né? Para você poder ter essa experiência de estar o mais próximo possível da planta, imerso dentro dessa paisagem que é muito única, muito diversa. Então faz parte, é para sentar, é para correr, é para deitar, é para cochilar. E é um convite para parar e escutar. A gente vive numa sociedade onde a gente é engolido pelo tempo. E quando a gente olha para o universo botânico, é como se ele mandasse uma mensagem de que vamos respirar, vamos olhar. Parar para respirar, para olhar, como pede o tempo das plantas, da música, do nosso próprio corpo. Um tempo diferente do que marca o relógio e que vai dar o ritmo do programa de hoje. Eu sou a Bárbara Collen e este é o primeiro episódio de Território Específico, a temporada de estreia do Inhotim Podcast. Essa caminhada na grama pode ser também um movimento de retorno, como contou a Sabrina do Carmo, que a gente ouviu no começo do programa. Pode abrir uma janela para um tempo anterior. Eu sou a Sabrina Silva Alves do Carmo, coordenadora do Jardim Botânico Inhotim, e faço parte dessa equipe que se dedica diariamente a cuidar dos jardins do Instituto para que eles estejam sempre muito bonitos, muito saudáveis. Esse pedaço de Inhotim que se dedica diariamente à educação, à pesquisa e à conservação botânica. Esse lugar que a gente está, ele é um cartão postal do Instituto e remete muito também aos primórdios, o que esse lugar já foi um dia. A antiga fazenda, ela fica bem ao lado aqui da casa que era a antiga sede da fazenda aqui. Estava no início da história desse espaço. Que bonito isso. Tamboril, aquela árvore ali? Exato. O tamboril é um dos seres mais grandiosos que a gente tem na paisagem do Inhotim, né? Seu tronco que realmente é muito impressionante pelo tamanho dos braços que formam uma copa que realmente é muito grande e já tem alguns frutos e a copa está toda aberta. Ali tem quase que um orquidário só no tamboril, tem várias espécies ali ao mesmo tempo, né? Coexistindo muito bem. O tamboril é o coração do Inhotim. É ao redor dele que nasce o Instituto. Quem já veio aqui com certeza já viu. A gente está falando daquela árvore frondosa, alta, na beira do lago, chamado pelos funcionários de Lago Ilha. É aquela árvore que tem um banco do Hugo França embaixo. Se você já visitou, é provável que já tenha tirado uma foto aqui. Foi a partir do tamboril que o Inhotim cresceu. As primeiras instalações foram construídas ao redor da árvore. E ainda hoje ela funciona como uma espécie de epicentro da expansão do Instituto. É uma árvore que já testemunhou muita coisa, né? Nossa estimativa é entre 80 e 100 anos. Imagina só, quanta transformação de paisagem já aconteceu nesse espaço. O princípio da construção do Instituto, um jardim como esse, né? Nós estamos falando de 140 hectares. Todo dia tem uma flor nova que está surgindo e que você nunca tinha conhecido. Com frequência tem um fruto, às vezes um fruto que é de um sabor desconhecido para você, que faz seu repertório de sabores aumentar. Então, todo dia tem uma novidade, só que aí depende desse olhar atento. Se você não tem esse olhar atento para o que está acontecendo na vegetação ao seu entorno, você vai perder muitas belezas. E para quem se mantém conectado ao tempo da natureza, o tamboril deixa um recado. A gente tem tanto a aprender com a sabedoria desses corpos das plantas que existe o tempo das coisas. Uma etapa para ser cumprida antes de chegar numa outra etapa. E a gente precisa olhar para as plantas e entender esse recado, né? Esse tamboril, por exemplo, um dia ele foi uma muda muito pequena, que tinha 1, 2 folhas. Num ambiente que às vezes não está chovendo, que às vezes está muito quente, que às vezes tem um predador. Uma série de coisas para dizer não vai dar certo, não vai para frente, mas ele superou as dificuldades e está aqui. Se transformou nessa árvore desse tamanho, né? Mas levou tempo.
Não foi do dia para a noite, não foi no passe de mágica. Então eu olho para o universo botânico e tento enxergar que existe essa lição de que há uma outra forma de lidar com o tempo, mais calma, mais leve, mais saudável e que respeita o processo da vida. Respeitar os ritmos da vida é também se abrir a outras temporalidades possíveis, outras maneiras de se entender o tempo. O tempo, dentro desse universo de conhecimento, né, pré-colonial africano, né, que veio para nós aqui nas Américas através da escravização, né, dos africanos, esse conceito de temporalidade dessas culturas, né, são bastante distintas, né, das culturas ditas ocidentais. Esse é o artista Ayrson Heráclito. O tempo está no centro da sua produção artística, mas um tempo diferente do entendimento ocidental. Então, diversos filósofos, sobretudo da cultura urbana, mas também e as filosofias ditas bantus, né, muitos terreiros de candomblé, muitos espaços recortados pela religiosidade africana, né, que fala de um tempo onde não existe essa separação, né, e essa ideia de linear, né, do passado, do presente e do futuro, né? Então é uma visão multidimensional, né? Então o passado não é algo distante que já aconteceu, né? Então o passado se presentifica, né? O presente é o imediatamente agora, né? E o futuro não é algo distante, né? Algo que ainda irá acontecer. O futuro está começando a acontecer, está sendo agora. Então é uma ideia muito esférica da ideia que nós temos, né, de temporalidade. O passado, o presente e o futuro sendo concebidos de formas bem unidas, entrelaçadas, todos acontecendo ao mesmo tempo. O presente, o passado e o futuro coexistindo no nosso corpo e nos nossos caminhos. Então por isso que nós, por exemplo, nós estabelecemos relações com os nossos ancestrais, relações vivas, eles não estão no passado. O poder, de certa forma, do desencarnado, ele continua conosco. Então quando eu sacudo, por exemplo, certos espaços, faço os rituais de sacudimento, de limpeza, e não estou voltando, né? É lógico, eu estou voltando a um fato histórico, né, que aconteceu no passado, mas as consequências são vivas no presente. Então, é a partir dessa perspectiva que toda a minha concepção de arte, né, é atravessada. Esse conceito atravessa também uma das obras recentes do Ayrson, Juntó, Xaxará com Grelha de Tempo, de 2021. O tempo rege muitas coisas, né? E sobretudo, essa ideia, né, de todos esses fenômenos acontecerem de forma e de forma sincrônica. A grelha mesmo, quando eu fiz aquela série de juntós, né, que quase sempre são combinações de duas divindades, quase sempre uma divindade que rege a cabeça da pessoa e outra divindade que rege os caminhos, né? É isso que a gente chama de juntó. Eu reuni o tempo com uma divindade, que é uma divindade do panteão da terra, né? Que é Omolu, que é o Senhor da Terra, né? Então no candomblé o que eu posso dizer sobre o tempo é isso. O tempo é a presentificação, né, que ela acontece no ritual, no contato que você tem com o sagrado, né, que você tem com o transe, né, que você tem com esse mundo, né, espiritual do axé, né? Então a gente está sempre o quê? Limpando e nutrindo, né? Zelando, né? Justamente porque é a natureza que nos criou, que nos alimenta, né? E que para que a gente se desenvolva
A gente tem que estar o quê? Com caminhos limpos, né? Não pode ter impurezas, sujeiras, né? Infortúnios. Então, a ideia da temporalidade dentro de uma perspectiva de um cotidiano, né, passa muito por essa ideia dessa reconexão. O transe, por exemplo, do candomblé, né, o Deus está dentro do corpo, que é a maior igreja. O lugar mais sagrado é o corpo de um iniciado, que é preparado para que o Deus, né, que está dentro dele, né, então não é aquela ideia, baixou o santo, como popularmente as pessoas falam, não baixa santo, o santo está dentro. O santo aflora, então é um brilho, né? Por que isso? Porque nós somos a natureza está dentro de nós, né? A natureza não entra na gente. Eu fiz uma viagem para Inhotim, antes de Inhotim existir, digamos assim. Essa é a artista e pesquisadora Raquel Garbelotti. A Raquel foi convidada para visitar o Inhotim e fazer um projeto para a instituição. E aí, nesse momento, eu fiz uma série de registros sobretudo um espaço que eu achei muito interessante. Naquele momento, eu fiz uma fotografia, inclusive feita com câmera analógica, e documentei uma clareira. Acho que até fiz uma medição do espaço. Era um espaço vazio, cercado de árvores. Era já um lugar muito bonito, muito lindo, né, digamos assim. E eu fiquei buscando um espaço possível de adequação de algum projeto, né? E achei esse espaço vazio para colocar algo ou ocupar de alguma forma, e ele está vazio na fotografia, né? A imagem descrita pela Raquel se trata de uma clareira, no meio da mata, emoldurada por palmeiras e eucaliptos. Mas a partir daquele momento, né, de registro, eu não conseguia entender para que eu ia preencher aquilo. Eu não conseguia admitir, digamos assim, como seria um preenchimento daquilo. Não fazia sentido para mim colocar uma escultura, digamos assim, numa escala pública ali. Então, esse não fazer sentido foi, acho que, ser respeitado, assim, né? A ideia de clareira também como esse espaço aberto, né, que se abre para alguma coisa para ser finalmente ocupada, né, ou não, né, alguma coisa que está da ordem do espaço vazio, né, é um espaço que a gente nem sabe mais localizar e saber qual é, de tantas transformações no tempo, né, durante toda essa temporalidade entre o primeiro registro e a noção de obra, né. E aí o trabalho ele ficou na ordem de uma espera projetual. E eu achei isso muito interessante. Eu falei, no momento que eu tive esse tempo, né, digamos assim, para entender qual era a ordem, a natureza de alguma coisa que eu queria, que tinha a ver com a minha produção, era a natureza projetual, a natureza de uma potência projetual, e não a produção numa escala gigantada de alguma coisa. E aí um pouco do trabalho é isso, assim, essa distância entre alguma coisa pensada e alguma coisa produzida ou não produzida, né? Mas da ordem do pensamento, da ordem do discurso. À medida que os anos passavam, a foto da clareira vazia ganhava potência. Ia deixando o campo apenas projetual. Era o passado da Raquel e do espaço que ela fotografou lá atrás, aos poucos se mesclando ao agora. E é bonito ver, porque também era um primeiro interesse, não existia mesmo. Era um lugar imaginado. Não tinha ainda nenhuma projeção do que seria aquilo, né? Então, acho que o trabalho ele vai acontecer muito tempo depois dessa primeira chamada, digamos assim. A gente tem um tempo que é de olhar o espaço, o tempo da fotografia, o tempo de se relacionar com essa imagem, o tempo de entender essa coleção se formar, porque o trabalho só passou a ter sentido quando esse espaço não existia mais.
o tempo daí da obra se colocar num outro eixo localizacional, assim, dentro de o que seria uma obra dentro dessa coleção, uma obra dentro desse espaço. Levou tempo, mas a obra encontrou seu lugar nessa coleção. 15 anos depois de revelada, a fotografia A Clareira, de Raquel Garbelotti, foi exposta no Inhotim pela primeira vez em dezembro de 2021, na exposição coletiva Deslocamentos. E eu acho que esse trabalho fala disso também, de um deslocamento também de lugar, né? Assim, por mais que ele fale de Inhotim, ele fala também, ele relata, ele narra sobre as potências desse espaço, as transformações desse lugar. É quase como se o tempo ele se fechasse, né? Ele fizesse uma coisa circular e voltasse para uma relação inicial, só que com uma resposta diferente, num tempo diferente, num formato diferente. O tempo é um grande mistério. Na física, em qualquer outro lugar, na psicologia, então pelo menos... Esse é o físico Marcelo Gleiser. O paradoxo do tempo é que quando a gente começa a pensar nele e comparar ele com o espaço, a gente fica realmente confuso, né? Porque a gente tem, nós seres humanos e tudo que se mexe na natureza, tem a liberdade de andar no espaço nas 3 dimensões, né? Você pode ir norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo. Então você pode usar, vamos dizer assim, o seu livre-arbítrio, a sua escolha e falar, eu quero subir a escada, eu quero descer a escada, né, e tal. Mas com o tempo isso não existe, né? O tempo vai para frente, independente de você querer ou não. Até a chegada de uma nova teoria que mudou tudo. O que a teoria da relatividade trouxe de novo nessa nossa visão, né, do tempo como um rio, né, é que a passagem do tempo, quer dizer, o ritmo com que o tempo passa, pode variar de uma pessoa para outra, de um observador para outro, dependendo de como esses 2 observadores estão se mexendo um em relação ao outro, né? E a relatividade permitiu esticar a noção de livre-arbítrio para bem longe. Então o que a gente sabe de concreto é o seguinte, que em princípio é possível viajar para o futuro. Okay? Então você pode criar uma máquina do tempo que vai para o futuro, e o modelo dessa máquina seria, por exemplo, um foguete que viaja a 10%, 20%, quanto mais perto da velocidade da luz, melhor. Então, se você mandar um astronauta nesse foguete que viaja muito rápido, então, para o relógio dele, vamos dizer, que passasse 1 ano, quando ele voltasse para a Terra, esse astronauta ia ter 1 ano a mais, 1 ano mais velho, mas o pessoal aqui na Terra ia ter envelhecido muito mais do que isso. Então, o cara envelheceu 1 ano, mas chegou aqui na Terra e a mulher dele envelheceu 10 anos. Então, ele viajou 10 menos 1, 9 anos para o futuro. Então, isso é possível, em princípio. A gente não tem uma máquina assim porque a gente não consegue viajar perto da velocidade da luz, mas não existe nenhum princípio físico, nenhuma lei da natureza que proíba esse tipo de viagem. Já para o outro sentido dessa linha do tempo... Mas para o passado, as leis da física não permitem uma viagem para o passado. Ok? E, essencialmente, isso tem a ver, sem entrar em grandes detalhes, tem a ver com a velocidade da luz. As leis da física hoje em dia são baseadas no fato de que a velocidade da luz é a maior velocidade possível na natureza. E ela que controla, vamos dizer assim, a transmissão de informação. Então, por exemplo, você está me vendo aí porque a luz do meu lustre está batendo em mim, está indo no teu olho, então a luz está viajando até você. Então a gente constrói essa observação da realidade sempre baseada em informação, tudo para a gente é informação, né? Na velocidade da luz. Para você ir para o passado, você teria que, de alguma forma, ir além da velocidade da luz e inverter esse processo de informação e chegar num lugar antes de ter saído dele. Então, por que isso é confuso? Isso é confuso porque existe o famoso paradoxo do vovô. Você conhece o paradoxo do vovô? O paradoxo do vovô é o seguinte: imagina que você possa viajar para o passado e você vai para o passado e você encontra com o seu avô quando ele ainda era um aluno de ensino médio
e você mata o seu avô. Meio dramático esse paradoxo. Se você mata o seu avô, você muda o curso da história. E você não ia mais existir nessa linhagem da história. Então, o que aconteceu com o tempo? Então, você voltar para o passado significaria que você poderia inverter esse processo e mudar o curso da história. E isso daí é impossível. A noção de um tempo elástico nos leva a uma outra parada nessa viagem, que embute um risco. Um assunto super interessante, que é a questão da imortalidade, né? De você usar a ciência para tentar driblar a passagem do tempo, né? Que é uma coisa que super presente sempre, né? Várias histórias antigas, mitos de você bebe da fonte do elixir da juventude, né? A gente sempre teve essas maneiras meio mágicas de tentar lidar com essa passagem do tempo, com o fato de que nós somos seres mortais, né? E queremos ficar imortais, de alguma forma, né? Então, 2021, hoje se fala em transhumanismo, né? Se fala em você usar tecnologias digitais para você extrair a essência de quem você é, né? E colocar essa informação num computador. Então você deixa de existir em carbono e você passa a existir só digitalmente em computadores, e isso seria uma espécie de imortalidade digital, contanto que você fizesse o backup, né? Então, até que ponto isso daí é viável ou não, né? Essa ideia de imortalidade digital, eu diria que é totalmente inviável e absurda, mesmo que exista um monte de gente que leva essa ideia super a sério, né? Então, a ciência como a disciplina que vai conseguir driblar a nossa mortalidade, né? E eu acho que esse sonho, ele simplesmente muda de roupa, entendeu? Antes era eletricidade, agora tecnologias digitais e tal. Mas a verdade é que existem várias barreiras práticas e complexas para que a gente faça isso. E sem dúvida a gente pode aumentar a nossa expectativa de vida, e a gente dobrou, né, em 100 anos, 120 anos, por causa da ciência, medicina, antibióticos, saneamento, etc. E eu acho que essa tendência vai continuar. Eu diria que a geração da minha neta talvez consiga viver até 120 anos, numa boa. Mas para sempre não dá. Para sempre é uma ideia, não é uma coisa realista. Entendeu? A ideia do infinito no espaço, ou da eternidade no tempo, são conceitos, não são questões viáveis que a gente pode realmente alcançar no mundo físico. E desembarcando dessa viagem junto com Glaser, existe uma coisa palpável, ao nosso alcance, que sem precisar ir para frente ou voltar, tem o poder de fazer o tempo parar. Eu acho que o fato da gente entender que nós temos um tempo limitado no mundo, de certa forma, incita a nossa mola criativa para que a gente deixe alguma forma de permanência da nossa existência, né? E muito da arte, né? E muito da ciência e a receita da vovó, tudo que permanece, de uma certa forma, é uma forma de imortalidade, ou pelo menos de perpetuação de uma presença, né? Então a gente fala que a gente só morre quando as pessoas deixam de pensar em você. Então, de uma certa forma, o tempo, a realização da nossa mortalidade tem a ver com a memória que a gente deixa nas pessoas. Essas são memórias potentes, a ponto de nos levar a pensar em outros tempos, outros futuros possíveis. Falar de afrofuturismo já é negar a perspectiva eurocêntrica do tempo, né? Bom, meu nome é Zaica dos Santos, né? De nascença mesmo, né? É um nome africano. Eu sou multiartista, pesquisadora, cientista do afrofuturismo, africafuturismo e afropresentismo. Mas que futuros? E que presentes são esses? Você tem a ancestralidade como uma referência maior? Então, dentro de afrofuturalidades, a gente vai ter o africafuturismo, que vai falar dessa perspectiva inovadora do continente africano em si, né? Não como uma negação da diáspora, mas uma leitura das construções que foram feitas dentro do continente africano. E aí, de fato, é importante a gente pensar, mais de 2.000 línguas, né, só no continente africano, não dialetos, sim línguas.
5 famílias linguísticas, né? E 30% aí da língua mundial. É muita coisa, né? Então, tem uma construção muito grande no próprio continente africano. Então, dentro disso, o afrofuturismo, ele fala desse pioneirismo. Agora, o afrofuturismo em si, né? Ele vai nessa dinâmica de passado, presente e futuro, né? O que foi negado historicamente, a participação, a presença de africanos e afrodescendentes no processo da história, da ciência, da tecnologia, da inovação, né? Bem como no campo das artes. Aí você vai ter o afropresentismo, que é o tempo agora. O afropresentismo é o que eu estou conversando contigo aqui agora, né? Porque, de fato, a gente está falando nesse tempo presente. Quem for ouvir o podcast vai ouvir no tempo presente. Então, esses afetamentos de conhecimentos, conceitos, falas, práticas, né, que venho trazendo, vai afetar essa pessoa no tempo presente, no momento presente que ela recebe. Então, é muito importante pensar o afropresentismo por essa perspectiva do agora, como você se conecta com o agora, como você consegue acessar essas camadas, né, históricas, sociais, para conectar no tempo agora. Aqui no Brasil, a gente vivencia esse hibridismo também, né? O sincretismo, quando ele acontece enquanto religião de matriz africana afro-brasileira, se dá muito numa dinâmica de manter vivo, né? Manter no agora, né, não deixar esse apagamento acontecer pelo processo da escravidão, que foi algo muito violento. Mas como é uma perspectiva muito ampla, né, falar da religiosidade afro-brasileira, eu vou trazer para um recorte bem específico ao qual eu trabalho num registro do tempo também e com a perspectiva da performance. E aí eu trago para uma performance minha que vai falar um pouco sobre isso, né, o tempo do corpo não ser o tempo do relógio. Uma das performances, um dos jeitos de expressar essa percepção do tempo, passa pela música. A Zaika é DJ e uma das fundadoras do movimento Salto Sound System. Aí falando no processo musical, artista que trabalha com o afrofuturismo na perspectiva da música, eu acho que o que acontece comigo é muito um hibridismo mesmo de fazer uma busca pelo portal do agora e conseguir acessar essas conexões que se pautam nessa discussão, tanto em África, e um diálogo África-Brasil, né? Mas ele também acaba pensando numa sonoridade da diáspora em sua totalidade, enquanto perspectiva musical. Então, dentro da Sound System, da Salto Sound System, a gente acabou iniciando o processo pela perspectiva da música jamaicana, né? Que é o que acaba acontecendo muito com as Sound Systems. Só que aí, depois de um tempo, a gente foi desmembrando para tudo que a gente queria fazer, né? A gente, eu quero trabalhar com sonoridade. O que me interessa é o som, como surge o som na perspectiva da música afrodiaspórica. Quais são os ritmos de afrodiáspora, né? Portal do agora se torna uma conexão muito potente, né? Você quer abraçar tudo. Você quer fazer o outro vivenciar essa imersão. Então, queria trazer todas as referências, nomes, listas, e tal. E aí eu vou começar por ele, que é o Sanha, né? Se fala muito de Sanha numa perspectiva artística. Sanha estava lá na década de 70. E Sanha fica famoso porque o afrofuturismo vivencia esse boom. Tem um momento que Sanha ele chega até a falar que nós somos o mito, né? Ser o mito é o que para Sanha? É uma perspectiva de não existência dentro dessa diáspora que nega a presença da população negra. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Yeah. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Yeah. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Yeah. Space is the place. Então, como construir o fragmento seguinte? O que eu quero no fragmento seguinte? Como criar essas relações por intermédio da música,
como criar essas relações por intermédio da arte. Eu gosto muito de pensar elas por intermédio da tecnologia e da ciência, mas de fato tem uma coisa com a arte que é a perspectiva de conseguir falar o que não se fala com palavras, sabe? Conseguir alcançar o corpo do outro, da outra e da outra, sem palavras. Só com a conexão que se dá no interno e no externo, no afetamento mesmo, né? E aqui no Inhotim, eu gostaria de destacar, né, a música que nós ouvimos, não só no dia a dia dos nossos projetos, mas a música que a gente ouve na natureza, né? No canto dos pássaros, no barulho das águas, no vento batendo nas folhas. E sabe que é interessante que no silêncio também, porque o silêncio faz parte da música. Meu nome é César Timóteo, eu sou maestro da Orquestra de Câmara Inhotim, coordenador dos projetos socioeducativos de música do Parque e gestor de educação no Instituto. Os compositores colocam sempre compassos, tempos de silêncio e tempos de pausa. E é muito interessante porque nesses tempos a música continua, ela não para. No silêncio a gente pode ouvir algumas coisas também, se nós nos concentrarmos, né? Esse é um tempo que se mede pela ausência, pelos intervalos. E quando a gente pensa nesse tempo musical, né, nessa experimentação, a gente vai entender que a música é feita de pulsações. Isso é muito bonito, porque a pulsação, ela é algo muito orgânico, porque vem do nosso coração. O nosso coração pulsa. Por isso que a música é viva, né? A música auxilia muito nesse encontrar mesmo, né? Dessa pulsação orgânica, desse tempo interno, da calma muitas vezes, da tranquilidade, né? O maestro, né? Ele vai indicar a pulsação através do gesto. Então ele alarga o gesto, ele diminui o gesto, ele cria situações de expressividade e aí os músicos continuam tocando na pulsação, mesmo que o maestro por um momento ou outro, né, trabalhe com expressão, né? E isso vai muito daquilo que a gente falou, da pulsação interna, né? Grandes músicos têm uma pulsação interna muito bem definida. Eles têm ou desenvolveram isso também durante a vida, né? E isso traz e cria um peso para a performance musical muito interessante e diferente. É quando o tempo deixa de ser apenas cognitivo e se torna também sensorial. Eu acho que a música, ela vem para nos ajudar nisso também, sabe? Para nos mostrar que o tempo precisa ser bem utilizado, né? Visto que a música acontece sempre num espaço de tempo e com pulsações muito bem definidas. Então eu acho que quando a gente faz música, quando a gente trabalha com música, a gente tem esse privilégio, né, de poder também refletir sobre essas questões e que vão ser levadas e vão ser expandidas para outras áreas da nossa vida, né? Eu sou a Bárbara Collin e este foi o primeiro episódio de Território Específico, a temporada de estreia do Inhotim Podcast. No site inhotim.org.br/podcast, você encontra conteúdos extras dos episódios dessa primeira temporada, além de conhecer os acervos de arte e botânica, programação e informações sobre visitação no Inhotim. Busque por Inhotim na sua plataforma de podcasts preferida e ative as notificações para ser avisado dos próximos episódios. Ou, se preferir, você pode ouvir a temporada também no canal do YouTube do Inhotim. O Inhotim Podcast é uma produção do Instituto Inhotim com a Rádio Novelo. A concepção do Inhotim Podcast é da Lorena Vicini, a coordenação geral é da Paula Scarpim e do Renan Suquevicius, com apoio do Vitor Hugo Brandalize e do Ricardo Lopes. A Lorena Vicini e a Gabriela Longman são responsáveis pela pesquisa e pela pauta. A produção é da Gabriela Varela e do Renan Suquevicius. O Vitor Hugo Brandalize assina o roteiro deste episódio.
A edição é de Júlia Matos, a captação externa é do Gustavo Zisman. A música tema foi composta pelo Luiz Rodrigues e pelo João Jabassi, da Pipoca Sound, que também fazem a mixagem. A identidade visual é assinada pela Alice Blau. Juliana Jäger e Ricardo Lopes cuidam da estratégia digital. Inhotim Podcast tem patrocínio do Itaú, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Fiat. Realização do Instituto Inhotim, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal Pátria Amada Brasil. Te espero no próximo episódio. Até lá!